Shalom, meus queridos. Nós estamos gravando essa lição para vocês, para que vocês tenham aí um comentário amplo, geral, na questão da Tefilá. Tefilá é a nossa matéria sobre oração, ok? A oração, ela é uma das matérias mais importantes dentro do judaísmo e, acredito eu, dentro também do cristianismo, né? Sem oração, nós não temos aquele contato maravilhoso que nós deveríamos ter ou devemos ter com o Eterno, ok? Então, a oração no judaísmo, ela é muito importante, ok? Nós chamamos a maioria das nossas orações de brachot, ou seja, bênçãos. As bênçãos, elas são divididas, né, em diversas partes, não é? Diversas partes. São brachot, que nós chamamos, e elas são divididas em diversas, não digo modalidades, mas diversas partes, ok? Nós entendemos que tudo no final é uma grande brachá, uma grande bênção. E nós dividimos essas bênçãos em bênçãos menores, que são orações menores. Para a gente começar hoje, e a gente já falou sobre uma diversidade, né, nas nossas salas de aula, mas para a gente começar hoje, eu quero chamar a atenção de vocês para essa grande bênção aqui que a gente tem, né, que é a chamada Shmoneh Esrei, ok? Shmoneh Esrei. Amidá, né, ou Shmoneh Esrei, que é justamente esse é o nome, né, da Brahá, ok? Bom, aqui tem um comentário, né, do Shimon Esre, tá? Mas acima nós temos o texto, né, o texto hebraico, né, que a gente cita, né, antes da Shimon Esre, né, Gal Israel, né, o nome do chamamento, né, para todos nós orarmos, né? E o texto diz, né, Adonai sefatai tiftar ufiagi terrilaterra. Ou seja, Senhor, abre os meus lábios, né, e a minha boca proferirá o seu louvor, né? Cadê? Após ele, uma explicação que ele dá, né? Aqui a tradução, abre meus lábios para que minha boca relate, né, ou profira o teu louvor, né? Adonai, que a gente usa o nome Hashem, né, que quer dizer o nome, né? E aí vem aqui, né, uma transliteração, né? Adonai sefatai tiftar ufiagi terrilaterra, ok? Bom, o comentário, né, que a gente tem sobre essa primeira, esse verso que começa Shimon Esrei é o seguinte: no Terrilim 19:15, o rei Davi escreveu o versículo Hashem Tsuri Veguali, né? Hashem é o meu criador e meu redentor. Exatamente antes do versículo, né? Yamcha Hashem Beyom Sará, né? Que Hashem te responda no dia da tua angústia. Fazendo isso, o rei Davi transmite a ideia de que a citação da Geulah, a redenção, deve ser imediatamente seguida por nossa tefilá. Então, deve ser imediatamente, depois que se recita, né, o Tsuri Veguali, deve-se imediatamente iniciar a nossa súplica, a nossa oração, tá? Bom, como a gente viu lá o númerozinho, né, do comentário, né, 434, está escrito aí, de acordo com a tradição, né, as 3 orações do dia foram instituídas pelos patriarcas. Abraham trouxe a oração de Shacharit, que é a oração da manhã, né, da madrugada, né, antes do sol nascer. Yitzhak Mincha, que é a oração da tarde, não é? Ou seja, no meiozinho da tarde, né, na metade da tarde, né, 3 horas, né, ou a hora nona, como era falado nos tempos do Novo Testamento, né? E Yaakov, ele instituiu a oração de Arvit, que é a oração das vigílias, né? As vigílias começam a partir de 6, a partir do pôr do sol, né? Então, Yaakov institui
a oração de Arvit, que é a oração que a gente chama da noite, ou das vigílias, né? E elas tomam lugar das oferendas diárias no templo, ok? Nós entendemos que as orações, elas passam a funcionar, não é? Como os sacrifícios. Por quê? Porque os sacrifícios não poderiam ser feitos somente por serem feitos. Deixa eu tentar explicar isso aqui. Eles não poderiam ser assim, matei o animal e tá bom, problema e tal. Não, não era só entregar o animal, né, no templo, não era só matar o animal no templo, mas o sacrifício deveria ser acompanhado de arrependimento e de súplicas, orações que eram proferidas pela pessoa, né, que confessava o seu pecado ou que agradecia a Deus por alguma coisa, né? Ele vinha e dizia, Senhor, eu te agradeço, tal, né? Sacrifícios de paz também, ou simplesmente, como nós entendemos, eram sacrifícios rotineiros, que tinham que ter, obviamente, né? Eles tinham uma liturgia, né, importante, ok? Então, o sacrifício nunca seria apenas matar o bicho ou entregar a farinha, ou não, nada disso. Deveria acompanhar o sacrifício. Na verdade, a súplica é que era importante e o sacrifício era como um acompanhamento. Essa é a grande realidade. Okay? Por isso, os sacrifícios dos nossos lábios são substitutos, né, aos sacrifícios físicos, tá? Por isso que a gente oferenda o nosso louvor, né? Porque o próprio Deus assim quis. Quando ele destruiu o segundo templo, ele deixou claro que nós iríamos agora ofertar a ele o sacrifício dos nossos lábios. Bom, a oração é uma mitzvah ativa, né? Ou seja, um faça, né? Rezar todos os dias é uma ordem, conforme Êxodo capítulo 23, né? O versículo de número 5, né? Aí a gente abre aqui rapidinho só para você entender, 23, 25, está escrito, e servireis ao Senhor vosso Deus, e ele vos abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Esse serviço, né? Va'avadtem et Hashem Elohechem, né? Vós devereis servir a Hashem, vosso Deus. Foi nos legado por tradição que este serviço, ou seja, foi nos dito que por tradição esse serviço, que está entre aspas aí, que parece uma coisa braçal, né, e tal, esse serviço é a prece, é a reza, né, que nós judeus chamamos de reza, né? O brasileiro tem essa divisão entre reza e oração. O judeu não tem essa diferença. Então, é a prece conforme está escrito em Devarim 11, 13, Ulovdo, né? Ulovdo bechol levavchem, ou seja, e servi-lo com todos os vossos corações, ao que nossos sábios disseram. O que vem a ser o serviço do coração? E eles explicam, o serviço do coração é a prece. Entretanto, nossas 3 preces diárias, né? Ou 4 preces quando é Shabat, né? Shabat nós temos a Amidá, né? Mas na Amidá nós temos um acréscimo, né? De manhã, que é o Musaf, né? Musafim, né? São os Musafim, né? Então, 4 no Shabat e nos Yamim Tovim, ou seja, nos dias de feriados, né? Tem mais um, Musaf, e no Yom Kippur são 5 preces, né? Então, as 3 preces diárias, ou 4 ou 5, e seus textos não são de origem bíblica, ou seja, Deus não determinou assim, olha, vai fazer essa oração com essas palavras e tal. Não. Nós temos na Bíblia pessoas que oraram a Deus, falaram espontaneamente com Deus, e Deus recebeu a sua oração e atendeu a sua súplica. E aí, ocorre que nós, depois, né, com o advento dos nossos rabinos, nós passamos a ter um script, né, para as nossas orações, ok? Que é o que ele diz ali, que não é de origem bíblica, ou seja, deoraita, né? Quer dizer, veio da Torá, né? Da Torá. Deoraita quer dizer da Torá. Bom,
o mandamento bíblico, né, essencial, requer que se reze pelo menos uma vez ao dia, ok? Primeiro louvando a Hashem, depois pedindo as necessidades específicas e depois louvando e agradecendo a Hashem, né? Cada pessoa, conforme a sua capacidade, deve fazer isso. Esse era o costume desde os tempos de Moshe até a época de Esdras Hassofer, ou seja, Esdras, o escriba, Esdras da Bíblia, tá? É o escriba lá. Então nós temos lá uma tradição que ele nos legou e o Esdras escreveu a oração que nós temos e nós vamos estudar lá aqui. É essa oração que a gente está estudando, ok? Quando o perverso Nebuchadnezzar, o Nabucodonosor, destruiu o templo e expulsou os Yehudim para o exílio, nós ficamos dispersos, né, no meio de outros povos e seus idiomas, né, falados se diluiu, ou seja, melhor dizendo, o nosso idioma, o hebraico, se diluiu entre os outros idiomas e as outras pessoas, combinando o Lashon HaKodesh com as línguas dos países onde moravam. O Lashon HaKodesh é o hebraico, você já sabe, né? Consequentemente, muitos tinham dificuldade em compor preces adequadas e respeitáveis para resolver esse problema. Anshei Knesset Hagdolah, ou seja, os homens da Anshei Knesset, da grande, né, assembleia, né, um corpo de mais ou menos 120 sábios, muitos deles profetas que viveram na época do Segundo Templo, tendo Esdras Hassofer como líder. Aí a gente tem Malaquias, a gente tem Ageu, né, e etc., né, instituíram e padronizaram a prece, que é a que a gente chama de Amidá, com 18 bênçãos, ok? Os que a gente chama de Shmoné Ezre. Shmoné é 8, né? Ezre é 10. Então, Shmoné Ezre quer dizer 18 bênçãos. Tá? Ela tem 19, porque depois houve o acréscimo de uma pequena brachá para os dias, né, mais atuais, mas ela continua com o nome de Shmoné Ezre, ou Amidá. O que quer dizer Amidá? Amidá vem de Amud, e quer dizer de pé, ereto, né, erguido, tá bom? Então, Amidá. Houve um período no qual a ordem das brachot e sua forma exata foi esquecida. E aí o que acontece? Shimon Hakuli, tá? Que viveu após a destruição do Segundo Templo, sob a orientação de Ramban Gamaliel II, nós temos vários Gamaliel, né? Então, o Gamaliel II, em Yavne, né? Que é Jamnia, né? As pessoas chamam de Jamnia, onde nós tínhamos uma grande escola de estudos e as pessoas tendem a dizer que ali houve um concílio em Jamnia para determinar o que era o cânon do Antigo Testamento ou não. Não, na verdade, nós temos uma escola em Yavne, né, que é chamada de Jamnia. Não gostamos muito desse nome, né? Yavne, que tem a ver Yavne com Jamnia, né? Não tem nada a ver. Então, Yavne, nós tínhamos grandes estudiosos e eles, com a ajuda de Rambam Gamaliel II, registrou a Amidá na sua forma presente. Isso está no Tratado de Megilá, página 18a, ok? Vocês depois podem procurar no Google, eu acho que já tem isso aqui traduzido para o português. Também sob a determinação de Rambam Gamaliel II, Shmuel Hakatam redigiu uma bênção em resposta aos delatores de seu tempo, né? Então, houve o acréscimo, como eu falei, de uma brachá, né? É o Lamnim Velamashlim, né? Velamashinim, tá? Desculpa, aos minim e aos delatores, né? Tratado de Brachot 28b. Brachot tem aí livro já do Tratado de Brachot, acho que são 3 volumes já traduzido para o português, tá? Portanto, na realidade, existem, então, como eu falei lá em cima, 19 bênçãos, né? São 19 bênçãos na Amidá, conforme Megilat, né? O Tratado de Megilat, 19, ou 17, perdão, B. Mas o nome Shimon Ezre foi mantido, como eu falei, ok? Bom, 435, né? Que vai falar aqui, 434, ele vai falar sobre a voz baixa, que nós geralmente rezamos essa reza em voz baixa, né? Apenas balbuciando. Ele vai explicar aqui o seguinte, tá? Quem recita alto essa brachá, essa oração, demonstra não acreditar
que Deus, né, que Hashem, possa ou pode ouvi-lo ao rezar baixinho. Brachot 24b, ou seja, o Talmud, né? Brachot 24b, e o comentário de Rashi, no mesmo texto de Brachot 24b, e Kaf HaChaim, né? A concha a concha da vida, né? O, o recipiente da vida é a tradução desse livro, né? Bom, nós recitamos aquele versículo, né? Adonai sifatai tiftach fi agitei latecha, né? Nós recitamos esse versículo com um pedido para que Deus, deixa eu descer lá, para que Hashem possibilite aqui, ó, possibilite que nós rezemos de forma apropriada, conforme Rashi, né, no comentário, né, quando ele está comentando esse versículo em Salmo, capítulo número 51, verso 17, ok? Então, quando Rashi comenta, ele fala, a gente recita esse versículo para que nós venhamos rezar de uma maneira que Deus se agrade da nossa reza, né? Do nosso pedido, da nossa oração para Ele, ok? Então, é importante que nós venhamos rezar, né? E quando rezarmos ou orarmos, a gente recite esse versículo no início da nossa oração. Adonai, abre os meus lábios para que a minha boca profira o seu louvor, ou seja, abre a minha boca para que eu ore da forma correta, ou seja, que seja de acordo com a tua vontade a minha oração. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Por quê? Porque o moço ou a pessoa, que é a senhora, está dizendo que ele não sabe como convém orar, nem como convém pedir. Ele está orando, então, de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, é como o apóstolo, né, fala, né, o Paulo fala. Nós não sabemos nem como convém pedir, mas é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, é importante a gente proferir esse verso, né, quando nós viermos orar pedindo a Deus, Senhor, abre os meus lábios para que eu louve a Ti da forma correta, para que eu ore da forma correta, ok? Que mais? E, ó, mandar uma mensagem. Continuando, né, nós nos curvamos com a oração judaica, ela é feita e nós temos os momentos de nos curvarmos, e ele diz aí, nós nos curvamos para nos lembrarmos, né, que estamos perante o Todo-Poderoso. É importante que o ser humano saiba, né, na presença de quem ele está. Nós temos dentro das nossas sinagogas, bem lá na frente, quando você senta e olha para frente, lá na bimá, no púlpito, né, nós temos lá bem grande escrito, Da lifne mi ataomed, ou seja, saiba na presença de quem você está. Precisa, né, saber que você não está, né, num jogo de futebol, você não está, né, enfim, não está em nenhum outro lugar a não ser na presença de Deus. Por isso está lá escrito, né? Da lifnei mi ata omed. Eu vou até escrever aqui, pois você pode escrever bem grande aqui na tela, abrir mais aqui, né? Vou escrever aqui para vocês. É assim, ó. Da, né? Ifnei e tá? Traduzido quer dizer saiba a presença de quem, né? Quem você está.
saiba na presença de quem você está. Ora, na presença de Deus, né? Na presença do Eterno. É isso que a gente está querendo dizer. Então, da lifnei mi ata omen. Bom? Copia aí, tá ok? Eu vou apagar, depois é só voltar o vídeo e copiar com calma. Bom? Vamos lá. Então, nós nos curvamos, né? Porque estamos na presença do Eterno. Há uma referência, né? Nós endireitamos-nos ao pronunciar a palavra, o nome, né? Adonai, pelo que diz um versículo no Terlim 146:8, que Hashem endireita os encurvados, né? Ou os curvados. Então, nós nos curvamos em reconhecimento ao seu senhorio, mas nós nos endireitamos porque Deus, ele endireita os curvados. Não é só que ele cura quem está encurvado, não. Ele é tão simples, humilde, maravilhoso, que ele diz, não, levanta, levanta, não precisa dessa formalidade. Mas nós, com respeitoso temor, é óbvio, nos encurvamos em sua presença, ainda que ele vá nos encurvar, né? Nos encurvar, ainda que ele vá dizer para a gente se endireitar, nós nos encurvamos, ok? 438. Bem, nós conversamos anteriormente sobre a questão aí do seu CPF. Eu vou repassar para você aqui novamente como funcionam os nossos procedimentos e você me fala se é isso que você procura. Hoje, o serviço da contratação, o valor, seria um valor de R$ 250. Esse é o único custo que você teria aqui em relação ao serviço. Como vai funcionar? Eu vou realizar um levantamento completo do CPF para a localização de todo o débito. Vou levar para você a redução dos juros abusivos, que são as cobranças indevidas, e vou te apresentar uma negociação conforme a sua realidade, onde é você que me diz o quanto consegue estar pagando de parcelamento por mês. Aí eu vou levar para você a oportunidade de parcelar o seu débito de 2 até 36 vezes, pagando já a primeira parcela do seu acordo 48 horas na milímetro fora de restrição. Até aqui ficou tudo bem claro? Teria ficado com alguma dúvida? Não ficou dúvida nenhuma, não. Ficou dúvida nenhuma, não. Agora me diz, é seguro, né? Quais as seguranças que a gente tem? Envolve dinheiro, né? E a gente que já está com uma condição precáriazinha, a gente fica com medo, né? Eu entrei, você deve lembrar, eu entrei em débito por questões de família e tudo mais, mas aí a gente acaba ficando meio com medo, né? Com medo porque a gente não sabe se é seguro, é certinho. Você pode me confirmar a segurança que é isso, tudo direitinho? E aí a gente já contrataria isso hoje, né? Vamos lá. A gente tem aqui, deixa eu ver aqui certinho, né? 438, né? Eu tinha falado. 438. A Amidá está dividida em três partes, ok? Então a gente vai ver aqui a divisão dessa oração, dessa reza, tá bom? Vamos ver a divisão dessa reza aqui. Primeiro, são três bênçãos primeiras, as três brachot, né? Primeiras, né? Depois você tem 13 brachot intermediárias. Essas três bênçãos primeiras são só de elevação, de adoração e etc. Ok? Depois você tem 13 brachot intermediárias, ou seja, elas estão no meio. É o corpo da oração. E depois você tem as últimas três brachot. Então, são 3 com 13, né? 16 com 3, 19. 19 brachot, né? Como um todo, ok? E aí a gente tem aí, né? E é interessante que 19, 1 mais 9 é igual a 10. A Amidá, ela é como os 10 mandamentos, né? Ela engloba, né?
tudo aquilo que é o desejo de Deus para a nossa vida e o nosso desejo para com Deus. Então, cumprindo a Amidá, é como se você estivesse cumprindo os mandamentos de Deus, ok? Bom, conforme o Talmud, Brachot, né, eu já falei desse tratado, Brachot 34a, disse Rav Yehudá, né, um indivíduo nunca deve pedir por suas necessidades nas primeiras 3 ou nas últimas 3 Brachot, somente nas bênçãos intermediárias, pois Rabi Haniná disse, as primeiras 3 Brachot podem ser comparadas aos elogios, como eu falei, né, são as adorações, louvores, etc., que um servo dirige ao seu dono, antes de apresentar os pedidos, as necessidades, talvez nem só dele, mas da obra do seu senhor. O escravo trabalha, né, na casa do seu senhor. E, às vezes, né, os escravos mais comprometidos com a obra de Deus, eles vão orar ao Senhor e vão pedir alguma coisa, é óbvio, concernente à obra do Eterno. Verdade? Mas as 3 primeiras brachot são brachots como a gente diz, de elogio, de glorificação ao Eterno. Ok? Bom, deixa eu ir. Pronto. Desligando. Voltando aqui, então. As primeiras brachot são os elogios, antes de apresentar os pedidos. As brachot intermediárias, ou seja, as 3 do meio, as 13 do meio, são os pedidos que o servo faz ao seu dono, e quando a gente lê, você vai ver que são orações, são pedidos pessoais, pedidos pela família, pedidos pela nação, ok? São bem gerais, né, os pedidos, mas são muito detalhados. Aí as 3 últimas brachot falam da gratidão, né? Traz aí a gratidão que o servo manifesta a seu dono pela concessão de seus pedidos após o que o servo se retira. É interessante que todos os dias nós oramos elogiando o Eterno, todos os dias, 3 vezes ao dia, né? Nós elogiamos o Eterno, ou seja, adoramos, loamos Ele, glorificamos o seu nome, fazemos os nossos pedidos, né? Conversamos com Ele sobre os nossos desejos, os nossos anseios, e depois agradecemos a Ele, como dissesse, né? Tudo ali querendo dizer, olha, eu acredito que o Senhor vai cumprir, eu não preciso que o Senhor faça, o Senhor já, para mim, só de o Senhor me ouvir, eu acredito que o Senhor já cumpriu, vai fazer, e vai fazer aquilo que realmente é bom para mim. Então, antes de ver a realização e a concretização dos nossos pedidos, nós já agradecemos a Hashem, agradecemos a Deus pela oração que com certeza ele ouviu e há de responder. Vamos lá. Depois nós recitamos, reconhecemos, né? Primeira brachá, e aceitamos sua soberania por meio de nossa própria busca e investigação. Isso está aqui, ó, né? Nessa brachá. Baruch atah Adonai, né? E o final, eu não vou ler tudo, porque senão vai levantar lá, né? Quando hakol bezocher, chasdei avot, mevi goel, livnei venehem, lema'an shemo be'ahava. Ou seja, o Senhor, né? É a fonte das bênçãos, né? E é Senhor de tudo, né? O nosso Deus, né? Enérgico, todo-poderoso, né? Enérgico porque tem energia, tem poder, tem fonte, ele é a fonte do poder, né? Deus dos nossos pais, por isso temos de servi-lo de todo o nosso coração, pois sem ele abençoar nossos pais, nós não estaríamos vivos aqui. Por isso a gente fala o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ou seja, Deus de nossos pais, porque ele é o Deus da nossa vida. Ele deu vida e saúde a nossos pais e deu vida e saúde, por isso nos deu vida e saúde também, ok? Essa é a razão, ok? Então, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nossos patriarcas sobre os quais o Criador se fez conhecer. Deus com a virtude da bondade grande, né, com a virtude da misericórdia, poderoso, ou seja, com a virtude da justiça,
E temível, né, é a associação da justiça com a misericórdia. Isso é temível, porque ele pode exercer juízo, mas ele exerce misericórdia. Ok? Deus supremo, acima de qualquer pensamento, ideia ou conceito, que faz grandes bondades, como se fosse um pagamento, né? Ele nos abençoa com bondades, para que não nos envergonhemos por estarmos recebendo sem merecermos. Ou seja, ele está querendo dizer aqui que Deus é grande em bondade, porque ele não nos dá os benefícios sem que nós mereçamos. Olha que interessante. Ele nos conclama a servi-lo, ok? Você serve a ele de uma certa forma para que ele te beneficie, para que você não fique com vergonha dele. Ah, não, estou com vergonha de Deus, Deus tem me dado, eu não tenho, né, retribuído ou cumprido com os mandamentos. Não, ele te dá mandamentos para que você cumpra esses mandamentos e possa ser abençoado, né, em contrapartida, por cumprir esses mandamentos, para que você não se envergonhe. Porque a verdade é essa. Alguém que te dá um presente, te dá alguma coisa, você fica meio que devedor dessa pessoa. Né? Você diz, você fala, filha, não me deixe esquecer e tal, e tal, e tal. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Deus nos dá esta bondade, ok? Eu vou resumir, vamos lá para os comentários, né? Referimos-nos ao Criador como Deus de cada um dos nossos patriarcas, separadamente, já que cada um dos três chegou à sua fé e crença em Deus mediante a sua própria busca e investigação particular. Então, cada um deles teve essa busca particular, quer dizer o seguinte, cada um deles teve uma experiência pessoal própria com Deus. Ou seja, isso quer dizer que nós devemos ter um comportamento de responsabilidade, né, para com Deus. E que Deus venha a ser o nosso Deus particular. Não viver de uma experiência de terceiros, mas buscar, através da experiência dos terceiros, acrescer a nossa fé, para que, através da experiência daqueles homens, a nossa fé atinja um grau tão excelente que Deus possa agir na nossa vida. E, a partir disso, nós possamos também crer no Senhor como um Deus pessoal, presente e particular. Ok? Então, beleza. Eu vou dar uma pausa por aqui e a gente volta na próxima aula com a outra parte desse maravilhoso trabalho que é a Shmoneh Esrei para as nossas vidas, ok? Então, vamos lá. Deus abençoe. Bom, a gente se vê aí na próxima lição.